Olá pessoal, tudo bom? Bom, vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula de física computacional. Na última aula a gente viu ajuste linear através do método de mínimos quadrados, lembra? Bom, só para refrescar aqui nossa memória, né? A gente tratou desse problema aqui, né? Que era, você tinha dados da temperatura, do gás e da pressão. Você ia aquecendo esse gás, né? Temperatura do gás subindo e aumentando a pressão. A gente sabe que a dependência é linear, né? Um, um negócio bem bacana, né? Como que a gente fez? Vamos lembrar aqui que a gente criou no, no nosso notebook Jupyter aqui, né, usando Python, é a função regressão linear, né, que aplicava o método dos mínimos quadrados e dava para a gente os parâmetros A0 e A1 da equação linear, que seria então y igual a zero mais a1 vezes x, né? Aí a gente aplicou no nosso probleminha aqui, né? E obtivemos de fato, olha lá, a linearização, né? Esse aqui é o resultado do ajuste, usando justamente essa aqui a temperatura, né? E para esses valores de temperatura a gente calculou a pressão, valores de pressão ajustado, né, que criaram essa reta aqui. Em vermelho temos os pontos experimentais. Ficou ótimo. Ficou tão bom que depois a gente fez a extrapolação, não foi? Então assim, bom, e para pressão igual a zero? A temperatura deveria ser o zero absoluto, né? A gente fez essa extrapolação e aqui está o resultado, né? Obtivemos aqui essa reta de extrapolação e quando a gente calculou, o T0 deu para menos 273,14, né, graus Celsius, e é muito perto do valor esperado, né, que é menos 273,15, ou seja, fenomenal. Ajuste aí com os dados fornecidos. Muito bem. Nesse caso, a dependência da função era linear, como a gente viu aqui no gráfico, né? Era linear mesmo. Mas tem casos em que isso não vai acontecer. Para alguns desses casos, a gente ainda consegue usar a nossa função aqui de linearização, né, que a gente chamou de regressão linear. Né? A gente vai poder usar essa função linear para resolver outros casos que não são dependência linear. Ah, é, professor? É sim, quer ver? Ó? Vamos mostrar aqui. Vamos para linearização, né? Então, tem algumas equações não lineares, como essa daqui, que é uma lei de potência, que, se você aplicar logaritmo, né, você consegue linearizar, né, aplica logaritmo aqui e aqui, você tem a linearização, né, você vai, na hora que aplicar o logaritmo aqui, vai ficar com m vezes ln de x, mais ln de b. E aí o que você faz, ó, nessa equação aqui, nessa expressão, né, o ln de y, você chama de y maiúsculo, o ln de x você chama de x maiúsculo, né, e o m, que originalmente estava aqui, né, virou um parâmetro que multiplica o x maiúsculo, né? E aqui temos um termo independente, que é o ln de b, que vai ser o termo independente para a gente era o A0 na linearização, né? Essa aqui é uma equação linearizada, do jeito que a gente consegue usar a nossa função. Ou seja, estamos no bom caminho, se a dependência esperada for uma lei de potência, como essa daqui. Tem outros casos também. Vamos ver aqui, ó. Lei de potência, exponencial, pode ser exponencial na base E ou uma exponencial na base 10. Também dá para linearizar. Função inversa, né? Tem mais algumas. Bom, aqui tem uma tabelinha, né? Com alguns casos linearizáveis, né? Acabamos de ver esse daqui. E aqui, qual que vai ser a forma de operar, então? Vamos pegar esse caso aí, que é a lei de potência, né? A gente viu que a forma linear seria desse jeito, né? Ou seja,
a relação com essa expressão aqui, linear, para qual nosso método funciona, né? Seria com y, ao invés, né, o y maiúsculo vai ser o quê? O ln de y dos dados originais. O x maiúsculo é o quê? O ln do x dos dados originais. O A1, feito o ajuste, a gente vai obter um A1. O A1 é o quê? É o próprio M lá da relação original. E o A0 vai ser o ln do B, parâmetro da nossa relação original, né? Então, como naquele caso lá que a função era linear, né? A gente usou os parâmetros A1 e A0 para escrever a curva de ajuste, né? Para plotar a curva de ajuste, e no caso a curva era uma reta, né? Mas agora não, numa lei de potência, seu gráfico não é uma reta, né? O que eu vou fazer? Obtendo A1 e A0, eu recupero os valores de M e B, né? E aplico aqui e consigo calcular a curva de ajuste, né? E aí fica bacaninha. Muito bem. Então, valores para regressão linear por mínimos quadrados serão esses daqui, como a gente viu, né? E gráfico onde os pontos medidos parecem ajustar uma linha reta. Isso daqui é muito importante, gente, porque às vezes você tem dados experimentais e você quer saber, bom, esses dados experimentais, será que vão ser uma lei de potência? Será que vai ser uma exponencial? Será que vai ser uma função inversa, né? Enfim, se for lei de potência, a gente vê que o gráfico log, né, ln de y e ln de x vai parecer uma reta. Então, em vez de eu fazer um gráfico de y versus x, né, eu faço um gráfico de ln de y versus ln de x. Se der uma reta é porque você tem ali uma lei de potência, se esse gráfico ficar retinho. E aí a gente aplica o método aqui, dessa forma que está aí na tabelinha, né? Se for exponencial, na base E, né? Y igual a B, parâmetro B que multiplica E elevado a M vezes X, né? Bom, na forma linear, seria essa daqui, né? Então, nessa relação aqui, ó, o Y maiúsculo vai ser o ln de X, o X maiúsculo vai ser o próprio X, né? E o parâmetro A1 é o M, né? E o parâmetro independente, que seria o A0, é ln de B, ok? Bom, como que eu vou saber se os meus pontos experimentais seguem uma lei dessa daqui, uma exponencial, dependência exponencial, né? Se o gráfico de y versus... tem duas opções aí, né? Se o gráfico de y versus x em o x linear e y logaritmo der uma reta, ou então se der uma reta quando você faz o gráfico do logaritmo de x, desculpa, do logaritmo de y versus x, ou seja, um gráfico semilog, né, com o log só no eixo y, né? Então você pode fazer um gráfico semilog só com o log no eixo y, ou calcula mesmo o ln de y, né, e plota nos eixos lineares, tanto x quanto y. Né, o x a gente não mede. Bom, enfim, para os outros casos aqui, ó, também vai ter, né? É só consultar a tabelinha, ela está lá no livro, né? Pode ser consultada lá, está disponível para vocês. Bom, agora a gente então vai tratar de um caso que não é linear, tá? E é aqui, ó, um circuito RC, né? Em série aqui. Você vai fechar a chave aqui, o que vai acontecer? Vai começar a circular correntes, vai carregar o capacitor, né? E o capacitor vai ficando saturado até chegar uma hora que a diferença de potencial no capacitor aqui é a mesma da bateria, né? Que alimenta o circuito aqui. E não tem mais diferença de potencial daqui para a placa
positiva do capacitor, não passa mais corrente, né? Se você estiver medindo, então, a diferença de potencial no resistor, então você vê que no começo, como passa muita corrente, essa tensão aqui é alta e ela vai diminuindo, né, ao longo do tempo até que ela se anula, ok? Bom, então aqui estão os dados de tempo e a diferença de potencial VR, né? Tempo segundos, a diferença de potencial em volts, e aqui estão os valores, vai decaindo, né? Teoricamente, a tensão no resistor, em função do tempo, é dada pela exponencial. Então, VR vai ser igual a V é a tensão fornecida aqui pela fonte, né? V vezes a exponencial de menos T sobre RC. R é o valor da resistência desse resistor e C é o valor da capacitância desse capacitor. Ok? Então, esse é o modelo teórico que a gente espera, né? Então, a gente vai ter uma dependência do tipo exponencial, né? Se eu voltar lá na tabelinha, para eu linearizar isso daqui, né? Eu vou trabalhar com o log de VR, né? E o próprio valor de tempo, né? Tá na dúvida? Volta lá, ó. Cadê? Exponencial, essa daqui, né? Vou trabalhar com o log de y e o valor de x, ok? Bom, o que eu fiz, gente? Deixa eu mudar aqui para o notebook que eu criei, né? Criei aqui o notebook para linearização, e aí vou tratar desse exemplo 5.2 que a gente acabou de ver ele ilustrado aí, né? Bom, primeira coisa, vamos inserir aqui os dados e plotar o gráfico V de R versus T, aqueles dados experimentais que foram fornecidos lá, né? Então tá aqui os dados experimentais, né? Os valores de tempo eram igualmente espaçados, ia de 2 até 30, né? De 2 em 2 segundos. Coloquei até 31 porque a range, ele nunca... o intervalo final é aberto, né? Então ele não colocaria 30 se eu deixasse 30 aqui. Então eu coloco um pouquinho a mais para caber o 30. Enfim. E aqui os valores medidos de tensão, né? Bom, e aí eu vou plotar o gráfico. Aí só para simplificar, né, o eixo X o valor de X seria o valor do tempo experimental e Y o valor da tensão experimental. Ok. Plotando o gráfico aqui, o que a gente vai ter? Vamos ver. Não deu uma reta, né? Isso daí tem mesmo cara de curva exponencial, né? Decaimento exponencial. No eixo Y é o valor da tensão VR, né? No eixo X é o tempo, né? Não dá até pra gente colocar aqui, né? Joinha, pronto, agora ficou bonito. Então, é um decaimento exponencial, né? Então, vou fazer o ajuste linear desses dados. Não é correto, né, gente? Fazer o ajuste linear. Vamos ver o que dá. Bom, e aí, olha que legal. Ó, vamos fazer o ajuste linear. Antes de tudo, vou carregar a função regressão linear. Lembra? A gente já definiu essa função. E eu não preciso reescrevê-la nesse notebook. Agora eu vou ensinar um truque bacaninha para vocês. Prestem atenção. Ela está definida num outro notebook chamado regressão linear tracinho def. Ele tá, cadê? Aqui, ó. Regressão linear
def é esse notebook aqui, e esse notebook contém só isso, só essa função, tá? Então o que que eu vou fazer? Nesse notebook eu preciso rodar aquele outro notebook, chamando ele a partir desse notebook que nós estamos, que é o linearização, né? Como é que eu faço? Ele está nesse notebook chamado regressão linear -def, né? Então quer dizer que ele está num arquivo chamado regressão linear -def.ipynb. Vou mostrar, ele vai estar aqui, ó. Os arquivos seria esse aqui, ó. Esse arquivo aqui. Então esse arquivo já está lá na mesma pasta, né? Está esse meu notebook. Então como que eu rodo ele? Maneira de rodar aquele outro notebook, aqui mesmo, é através do comando especial que a gente usa o sinal de porcentagem e o run, comando run, tá? Isso daqui, gente, ele vai funcionar aqui no notebook nosso. Olha só, então rodando aquele outro notebook, run, e aí eu coloco ponto, barra e o nome do arquivo lá, onde tem o notebook. Né? É aquele notebook que tem única e exclusivamente a definição da nossa função. Né? Então vou dar um enter aqui. Pá. Carregou a função. Que está lá no outro notebook. Esse truque é legal, hein, gente? Nunca mais vocês vão precisar reescrever coisa que já está definida. Agora já podemos usar a função regressão linear, quer ver? Ó? Vou usá-la aqui, ó, desse jeito, né, que chama função. Os valores de x são tempo, tensão é esse daqui, né? Valores de y, e aí vamos plotar aqui, vamos ver o que que dá. Eu fiz aqui a linearização, né? Vou plotar aqui, ó. Isso daqui são os resultados experimentais que foram dados, né? E esse daqui, ó, para cada valor de x experimental, eu vou calcular o x pela equação de ajuste. Vamos ver o que vai rodar isso. A equação de ajuste vai ser com linha tracejada e preta. O que vai virar isso aqui? Olha lá. Tem uma coisa linear que não tem nada a ver com a nossa curva experimental, nossos pontos experimentais, né? Então, não podia dar coisa certa mesmo, não deu. Né? Não é linear. Ok, então o que a gente faz? A gente já sabia, vai ter que linearizar o negócio, porque a dependência esperada ela não deu certo, né? Afinal, os pontos experimentais são de um decaimento exponencial, o modelo já prevê isso, né? Mas será mesmo? Lembra, tinha outras opções lá que poderiam linearizar o problema? Será que é mesmo? Será que não é uma lei de potência, por exemplo? Vamos testar. Vamos fazer os gráficos que foram sugeridos para cada tipo de função linearizável que a gente viu naquela tabelinha. Bom, agora se segurem aí que vocês vão aprender mais uma coisa bacana aqui, ó, que é colocar vários gráficos dentro de uma mesma figura. Quer ver? Ó? Então, vou trabalhar com os pontos experimentais. Eu quero plotar esses pontos experimentais de várias formas diferentes, né? Com eixo monolog, log-log, 1 sobre y, né? 1 sobre y e 1 sobre x. Vamos ver aqui. Então, como que eu faço isso? Primeiro, criando a figura que vai conter os 4 subplots. Eu vou criar tudo isso de uma vez assim, ó. Fig, vai ser o nome de uma variável chamada fig, né? Fig, vírgula. E aí eu coloco aqui o conjunto dos subplots. Olha aqui, esse comando plt, que é lá do pyplot, né? Pyplot que está dentro do matplotlib, né? Então esse comando plt.subplots, eu digo aqui, os subplots são os subgráficos, né? Que vão estar na minha imagem, na minha figura. Eu vou ter duas linhas
e duas colunas, ou seja, vão ser quatro, né? Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Duas linhas e duas colunas. Bom, e eles vão se chamar AX1, AX2, AX3 e AX4. É o nome da variável, né? Não vai aparecer esse nome plotado, escrito em lugar nenhum. Então vamos lá. Ó. O primeiro, que é o AX1, que vai aparecer aqui no canto superior esquerdo, né? Vai ser do tipo semilog y. Né? Ou seja, eu quero testar uma das possibilidades, que é o semilog y. Né? Então, esse comando aqui, semilog y, é como se fosse o comando plot. Mas é o comando plot utilizando o eixo y logarítmico. O x continua linear. O segundo plot, né, vai ser do tipo log-log. Ao invés de escrever plot aqui, eu escrevo log-log. É um comando para plotar com os dois eixos logarítmicos. Né? Então, eu estou plotando os pontos experimentais. Eu quero ver com que cara que vai ficar isso daí. O terceiro é com o x normal e o y. No eixo y, em vez de colocar o y, eu coloco 1 sobre y. Essa era uma das possibilidades lá, né? Inverter o valor de y, aí você teria a função inversa. E, finalmente, o quarto é invertendo tanto x quanto y. Né? Então, vamos ver o que dá isso daqui. Ó. Vocês vão gostar. Olha, que bonitinho, gente. Que bonitinho. Dá para ver aí, bacana, né? Então, olha lá. Esse aqui é o semilog y, log-log. 1 sobre y e o x é normal. Aqui, 1 sobre y e no eixo x é 1 sobre x. Né? Inverter os dois aqui. Qual deles que deu uma reta mais parecido com uma reta? Foi esse semilog y, né? E o semilog y era justamente aquele da dependência na expressão quando o modelo, né, era uma dependência exponencial. Viu? Vamos voltar aqui. Olha lá, gráfico monolog, né? Gráfico y versus x em eixos x... Ah, não. Desculpa, esse é quando era lei de potência. Aqui, quando era exponencial, era gráfico y versus x em eixo x linear e y logarítmico. X linear e y logarítmico. É justamente o que a gente tem aqui. Justamente o que a gente tem aqui. Legal, né? Então vamos prosseguir. Já sabemos que modelo que a gente tem que usar para linearizar. Então o gráfico monolog mostra e concorda, né, com o modelo teórico esperado, que é esse daqui. Né? A tensão no resistor tem que seguir essa lei aí exponencial, decaimento exponencial. Então vamos partir para a linearização. Aqui, ó. Essa variável aqui vai conter agora, então, o logaritmo, né, o ln, na verdade, né, dos valores experimentais de tensão. E no eixo x eu não altero, né? Os valores de x eu não altero, e x para mim é o quê? É o tempo, né? Então vamos lá. Já dá para fazer aqui a regressão linear usando os valores de tempo experimental e no eixo y vou usar o quê? O ln de v experimental. Ok? E agora feito, né, aplicando aqui a função regressão linear para aqueles dados, eu vou obter A0 e A1, e aí eu tenho que fazer a conversão novamente, né? Se eu olhar para essa expressão aqui, né, vamos lembrar aqui, ó, vamos mudar lá de novo, né? Então vamos ver. A expressão é essa, né? Para a gente, o B seria a tensão no
a tensão da fonte, desculpa. E o M seria aquilo que multiplica o tempo, né? Então, o parâmetro M, que é aquilo que multiplica o tempo, é o próprio parâmetro A1. Vamos voltar lá no nosso modelo teórico. No nosso modelo teórico, aquilo que multiplica o tempo é menos 1 sobre RC. Né? Então, menos 1 sobre RC é o próprio valor do A1. A gente consegue converter, né? E o valor de A0 vai ser igual a ln de B. B é a constante que multiplica a exponencial e é a tensão na fonte, né? Que ela era de... Vamos voltar aqui. Quanto era a tensão, hein, gente? Desculpa. Quanto que era a tensão aqui? Opa. Aqui a tensão é fornecida aqui, né? O resistor é de 5 megaohms. O capacitor, ele informa aqui, informações, elas estão lá no enunciado, né? Bom, mas tudo bem, elas aparecem aqui na resolução do problema que está no nosso notebook aqui, ó. O valor da resistência é 5 mega, né? 5 vezes 10 à sexta. O valor da capacitância. Ah, sim. Uma vez resolvido o problema, a gente descobre qual é o valor da capacitância, né? Esse é o objetivo. Então, o valor da capacitância vai ser obtido assim, ó. Ok? E aí, a função de ajuste vai ser essa daqui, ó. Né? O ajuste já, função exponencial, para você comparar com os dados. Né? Então, vai ser o parâmetro B vezes exponencial de A1 que multiplica T. O A1 seria o M, né? A gente viu que vai ter o mesmo valor do A1. E aí pronto. Então vamos plotar o valor ajustado, esses valores aqui calculados pela função de ajuste, né? E os pontos experimentais. Olha só que belezinha, gente. Deu certinho, né? A gente até extrapolou um pouquinho aqui, começando um pouco antes, né? Experimentalmente começava de 2 segundos. A gente já começou a curva calculada desde o zero. Bacana, né? Então, é assim que a gente aplica o método de linearização, né? No caso da dependência exponencial. Para as outras, o raciocínio é o mesmo, tá, gente? Tem que olhar na tabelinha lá para facilitar a nossa vida, né? Ver como... então a ideia é aquela, né? Faz o gráfico daquelas 4 formas diferentes, né? Se não der linear, né? Você tem um conjunto de dados lá. Se não der de cara uma dependência linear, plota aqueles 4 gráficos diferentes e que dali a gente vai descobrir que dependência daquelas linearizáveis pode ser, né? Se der reta em alguma daquelas, a gente pode aplicar a linearização correspondente, né? Aí tem o caminho de ida e o caminho de volta. Como assim? Você pega e faz a linearização, deixa de um jeito, né, que fique uma função linear, a dependência linear. Faz o ajuste linear. E aí depois você faz o caminho de volta, que é o quê? Quando fizer o ajuste, você vai ter os valores dos parâmetros A0 e A1 de um ajuste linear. Aí você tem que voltar a converter para os parâmetros originais, né, da função original. Se era uma exponencial, vai ter lá o B e vai ter o M, né? São os parâmetros lá da exponencial. E aí é assim.
Assim que a gente faz. Ok, gente? E aguardem que vai ter uma outra aulinha com uma dica para vocês. Dica para trabalhar com dados que estão armazenados em arquivos, né? Como que a gente lê esses dados de um arquivo? Como que a gente trabalha com esses dados, né, uma vez lido o arquivo? E depois, como que a gente pode também, obtendo um resultado, né, gravar esse resultado num arquivo, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai aprender na próxima aula. Fiquem atentos aí.